Bloco 5. As linhas de Nazca. Desenhos gigantes que só fazem sentido do céu. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos viajar para um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Um lugar onde a arte e o mistério se encontram gravados no chão de um deserto. Preparem-se para conhecer as linhas de Nazca. Sabe aquela ideia de que, às vezes, a gente precisa mudar de perspectiva para entender as coisas? Pois é, as linhas de Nazca são a prova viva, ou melhor, a prova gravada disso. Se você caminhar por lá, no sul do Peru, tudo o que vai ver são sulcos estranhos na terra. Caminhos que não parecem levar a lugar nenhum. Parece um monte de rabiscos aleatórios num deserto que mais parece um cenário de filme de ficção científica. Mas aí a mágica acontece. Quando você sobe, quando você olha de cima, esses rabiscos se transformam. Eles viram figuras gigantescas, perfeitas, uma arte monumental que simplesmente desafia a nossa compreensão. Vamos aos fatos. Essas linhas foram criadas pelo povo Nazca, que viveu na região entre 500 a.C. e 500 a.C. Estamos falando de mais de 800 figuras espalhadas pelo deserto. 800! Temos desde linhas retas que se estendem por quilômetros, perfeitas como se tivessem sido traçadas com uma régua gigante, até formas complexas e detalhadas. Macacos, aranhas, beija-flores, peixes, figuras humanas, tudo desenhado em uma escala colossal. Algumas dessas figuras, como o famoso colibri, têm mais de 300 metros de comprimento. Isso é maior que 3 campos de futebol enfileirados. E aqui começa o grande mistério, a pergunta que todo mundo faz: como eles fizeram isso? Como um povo, há mais de 2000 anos, conseguiu criar desenhos tão precisos e gigantescos sem a capacidade de vê-los por completo? A explicação oficial dos arqueólogos é que os Nazca usavam um método engenhoso com estacas e cordas. Eles criavam uma espécie de grade no chão e, a partir de um modelo menor, iam ampliando o desenho ponto a ponto. Pense nisso como um grande projeto de engenharia e matemática. Exigiria um planejamento absurdo, uma coordenação impecável e, principalmente, uma visão de mundo que ia muito além do que os olhos podiam ver do chão. Porque, vamos ser sinceros, essas figuras só fazem sentido quando vistas do céu. Elas só se revelam por completo a dezenas de metros de altura. E é aí que a nossa imaginação começa a voar. Se o povo Nazca não tinha aviões, drones ou helicópteros, como eles sabiam o que estavam fazendo? Será que eles construíam torres de observação? Usavam os picos das montanhas ao redor, como mirantes naturais? Ou será que a resposta é ainda mais fantástica? As teorias são muitas e vão das mais simples às mais ousadas. Alguns pesquisadores defendem a ideia de balões de ar quente primitivos, feitos com tecidos e fumaça. Outros, claro, apontam para o céu em busca de respostas mais extraterrestres. Seriam pistas de pouso para naves alienígenas? Mensagens para seres de outros mundos? Uma forma de comunicação cósmica? Por enquanto, tudo o que temos são especulações. O povo Nazca não deixou um manual de instruções, não deixou diários explicando seus métodos. Eles deixaram apenas as pedras, a areia e um silêncio que dura milênios. E o mais incrível é como esses desenhos sobreviveram. O método de criação era relativamente simples. Eles removiam a camada mais escura de pedras da superfície, expondo o solo mais claro que fica por baixo. E como o deserto de Nazca é um dos lugares mais secos do mundo, onde quase nunca chove, as linhas foram preservadas de forma quase intacta por mais de 2000 anos. É como se o próprio deserto estivesse protegendo o segredo. Mas o mistério não para no como. Ele se aprofunda no porquê. Por que dedicar tanto tempo, tanta energia e tanto esforço para criar algo que, do chão, ninguém conseguiria apreciar em sua totalidade? Qual era o propósito de tudo isso?
A teoria mais aceita hoje em dia é que as linhas tinham uma função religiosa e cerimonial. Seriam oferendas para os deuses, que na crença dos Nazca observavam o mundo lá de cima. Os desenhos seriam uma forma de agradar a essas divindades, talvez pedindo por água e boas colheitas em uma terra tão árida. As linhas retas poderiam ser caminhos sagrados, usados em procissões e rituais. Além disso, muitas figuras parecem ter um significado astronômico. Algumas apontam para o nascer do Sol em solstícios e equinócios, funcionando como um gigantesco calendário agrícola. Outras se alinham com constelações específicas, mostrando um conhecimento profundo do céu. As linhas de Nazca poderiam ser, ao mesmo tempo, um templo, um calendário e um mapa do cosmos. Mas mesmo com todas essas teorias, uma parte de nós sabe que talvez nunca tenhamos a resposta completa, e talvez essa seja a verdadeira beleza das linhas de Nazca. Elas nos lembram que nem tudo no mundo precisa de uma explicação lógica e definitiva, que a história da humanidade é cheia de gestos movidos pela fé, pela crença, pela necessidade de se conectar com algo maior. Talvez os Nazca não estivessem preocupados se as gerações futuras entenderiam suas razões. Eles simplesmente fizeram. Criaram algo grandioso porque sentiam que precisavam, porque acreditavam em seu propósito. Deixaram uma marca indelével no mundo. Uma marca que nos fascina até hoje. As linhas de Nazca são muito mais do que um sítio arqueológico. Elas são uma provocação. Um convite para olharmos o mundo e a nós mesmos de uma perspectiva diferente. Elas nos ensinam que, para entender certas coisas, precisamos sair do chão, elevar nosso pensamento e, quem sabe, aprender a voar, mesmo que seja apenas com a nossa imaginação. Porque, no fim das contas, o que está desenhado na Terra, às vezes, só faz sentido quando olhamos para as estrelas. E aí? O que você acha? Qual teoria sobre as linhas de Nazca faz mais sentido para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse mistério incrível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história e seus enigmas. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Se você acha que as pirâmides do Egito são o auge da história antiga, prepare-se para ter suas certezas abaladas. Hoje, vamos falar de um lugar que não deveria existir. Um enigma de pedra que reescreve tudo o que aprendemos na escola. Göbekli Tepe. Imagine um monte de pedras gigantes na Turquia, organizadas em círculos perfeitos. Colunas de até 6 metros de altura, pesando 20 toneladas cada, cobertas por esculturas de animais e símbolos que ninguém consegue decifrar. Parece impressionante, certo? Agora, segure-se na cadeira. A datação desse lugar é de aproximadamente 11.600 anos atrás. 11.600 anos. Isso é mais de 6.000 anos antes das pirâmides. É antes da invenção da escrita, antes da agricultura, antes da roda, antes de cidades, antes de tudo o que a gente chama de civilização. A história oficial nos diz que, nessa época, nossos ancestrais eram caçadores-coletores nômades, vivendo em pequenos grupos e preocupados apenas em sobreviver. Então, a pergunta que vale $1 milhão é: como um povo supostamente primitivo, que vivia de caçar e catar frutinhas, conseguiu organizar mão de obra, extrair, transportar e esculpir pedras de 20 toneladas para construir um complexo monumental como esse? A resposta honesta da ciência? A gente não sabe. Göbekli Tepe foi descoberto em 1994 por um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt. Quando ele viu aquelas pedras aflorando na superfície de uma colina, ele soube na hora: isso não é natural. Ele começou a escavar, e o que encontrou virou a arqueologia de cabeça para baixo. Ele não tinha encontrado uma aldeia, nem um cemitério.
Ele encontrou o que parece ser o primeiro templo da humanidade. E é aqui que o quebra-cabeça fica realmente complicado. A teoria clássica diz que a religião organizada e os grandes templos são um luxo que só aparece depois que a humanidade se assenta. Primeiro, você inventa a agricultura, cria um excedente de comida, funda vilarejos e cidades, e só então, com tempo e recursos sobrando, você constrói templos para seus deuses. Faz sentido, né? Pois é, mas Göbekli Tepe inverte essa lógica completamente. Ele sugere que o templo veio antes da cidade, que a necessidade de construir esse centro cerimonial foi o que motivou as pessoas a se reunirem, a se organizarem, a desenvolverem novas técnicas. É como se a fé, a busca pelo sagrado, tivesse sido o verdadeiro motor da civilização, e não o contrário. Essa ideia sozinha já é revolucionária e incomoda muita gente, porque muda a linha do tempo e a própria narrativa da nossa origem. Mas as esquisitices não param por aí. As colunas de Göbekli Tepe, conhecidas como pilares em forma de T, são cobertas por relevos de animais incrivelmente detalhados. Vemos raposas, javalis, gazelas, cobras, escorpiões e até abutres. E não são desenhos infantis, são esculturas com proporção, com senso de movimento, com uma sofisticação artística impressionante para a época. Como é que caçadores-coletores, que supostamente não tinham tempo para a arte, desenvolveram essa habilidade? E tem mais um detalhe que deixa os pesquisadores de cabelo em pé. Depois de séculos, talvez milênios de uso, o complexo de Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado. Isso mesmo. Seus próprios construtores, ou talvez uma geração posterior, gastaram um esforço monumental para cobrir tudo com terra e entulho. Eles esconderam o templo. Por quê? Porque alguém construiria a estrutura mais impressionante de sua era com um trabalho absurdo apenas para enterrá-la de propósito? Seria para protegê-la de algo, para esconder um conhecimento que eles consideravam perigoso? Ou seria um ritual funerário para o próprio templo, marcando o fim de uma era ou de uma crença? Ninguém sabe ao certo. Não há escrita, não há registros, apenas pedra e um silêncio que dura 10.000 anos. O mais alucinante é que as pesquisas geofísicas mostram que o que foi escavado até hoje é menos de 5% do sítio arqueológico. Existem pelo menos mais 15 a 20 círculos de pedra enterrados sob aquela colina. E não para por aí. Outros sítios semelhantes, com idades parecidas, estão sendo descobertos na mesma região. Isso sugere que Göbekli Tepe não era um caso isolado, mas talvez a capital de uma vasta e desconhecida cultura que floresceu milênios antes do que imaginávamos. Claro, essas informações não costumam aparecer nas manchetes ou nos livros didáticos. É muito mais simples e confortável manter a história como está, começando com os sumérios na Mesopotâmia e os egípcios. Göbekli Tepe é um dedo na ferida da nossa arrogância histórica. É um lembrete constante de que o passado é muito mais vasto, complexo e misterioso do que a nossa versão oficial admite. A ciência oficial continua tentando explicar o local dentro dos paradigmas existentes. Falam em um ponto de encontro de clãs, em rituais xamânicos, em um calendário astronômico. Mas, no fundo, a conclusão é sempre a mesma. Essa estrutura, com essa idade e essa sofisticação, simplesmente não deveria estar ali. E isso nos leva a uma possibilidade que muitos consideram tabu, mas que se torna cada vez mais difícil de ignorar. E se existiu uma civilização avançada antes da nossa? Uma cultura global que foi praticamente varrida da face da Terra por um cataclismo, talvez o fim da última era do gelo? Uma civilização que não deixou registros escritos, mas deixou pistas monumentais em pedra, como Göbekli Tepe, esperando para serem redescobertas. Essa ideia não é mais apenas coisa de teóricos da conspiração.
Ela está sendo sussurrada nos corredores da academia. Göbekli Tepe não é apenas um templo antigo, é uma pergunta cravada na pedra, uma provocação que nos força a questionar o que mais nós não sabemos sobre nossa própria história. Quando olhamos para Göbekli Tepe sem os preconceitos da história tradicional, percebemos que o mundo é muito mais antigo e estranho do que parece. E que talvez a verdade mais importante sobre o nosso passado não esteja escrita em livros, mas enterrada sob nossos pés, esperando o momento certo para vir à tona. O que está enterrado ali não é só pedra, é a chave para um capítulo perdido da humanidade. Obrigado por me acompanhar nessa viagem incrível ao passado. Se você curtiu desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Bloco 3. Mohenjo-Daro. A cidade que sumiu sem explicação. Se você acha que as pirâmides do Egito são o auge da história antiga, prepare-se para ter suas certezas abaladas. Hoje, vamos falar de um lugar que não deveria existir. Um mistério de pedra que reescreve tudo o que aprendemos na escola. Göbekli Tepe. Imaginem um lugar na Turquia, um monte de pedras gigantes, organizadas em círculos perfeitos, com colunas de até 6 metros de altura, pesando 20 toneladas cada uma, todas elas esculpidas com animais e símbolos que até hoje ninguém consegue decifrar completamente. Parece impressionante, né? Mas o que torna esse lugar um verdadeiro quebra-cabeça é a sua idade, cerca de 11.600 anos. Vamos colocar isso em perspectiva. Isso é mais de 6.000 anos antes das pirâmides de Gizé. É antes da invenção da escrita, antes da roda, antes mesmo da agricultura e da cerâmica. A história oficial nos diz que, nessa época, os seres humanos eram caçadores-coletores nômades, vivendo em pequenos grupos, preocupados apenas com a sobrevivência diária. Então a pergunta que vale $1 milhão é: como um povo supostamente primitivo conseguiu a organização, a tecnologia e a mão de obra para cortar, transportar e erguer estruturas tão monumentais? Pensem no esforço necessário para mover um único bloco de 20 toneladas, sem rodas, sem animais de carga, sem ferramentas de metal. É um feito de engenharia que desafia a lógica. A narrativa tradicional da civilização diz que primeiro veio a agricultura. As pessoas se assentaram, formaram vilas, desenvolveram sociedades complexas e só então construíram templos e desenvolveram religiões organizadas. Göbekli Tepe vira essa linha do tempo de cabeça para baixo. É como se a necessidade de construir este lugar sagrado tenha sido o catalisador para a civilização. Como se a fé, a espiritualidade tivesse unido as pessoas e as impulsionado a criar algo muito maior do que elas mesmas. A religião não seria uma consequência da sociedade, mas a sua causa. Essa ideia por si só já é revolucionária, mas o mistério só aumenta. O local foi redescoberto em 1994 por um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt. Ele percebeu imediatamente que aquelas colinas não eram naturais. Ao começar a escavar, o que ele encontrou foi algo que mudaria para sempre nossa compreensão do passado. O que muitos consideram o primeiro templo da humanidade. As colunas em forma de T são outro enigma. Acredita-se que representem figuras humanas estilizadas, talvez ancestrais ou divindades. E nelas encontramos um verdadeiro zoológico de pedra. Relevos detalhadíssimos de escorpiões, javalis, raposas, cobras, leões e aves. A precisão e a arte dessas esculturas são surpreendentes. Não são rabiscos de homens das cavernas. São obras de artistas habilidosos que observavam e compreendiam o mundo natural ao seu redor. Mas a parte mais estranha ainda está por vir. Depois de cerca de 1.000 anos de uso, por volta de 8.000 anos em texto, Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado.
Isso mesmo. Seus construtores, ou talvez seus descendentes, cobriram todo o complexo com terra e detritos, criando as colinas artificiais que o protegeram por milênios. Por que alguém faria isso? Por que dedicar tanto esforço para construir um lugar tão magnífico apenas para escondê-lo do mundo? Seria um ato de reverência para proteger um local sagrado? Ou seria para esconder algo que eles acreditavam ser perigoso? Foi o fim de uma era, o fim de uma religião? As teorias são muitas, mas respostas concretas nenhuma. É como encontrar uma catedral medieval e descobrir que ela foi cuidadosamente soterrada no auge do seu uso. Não faz sentido. O que Göbekli Tepe nos mostra é que havia uma sociedade complexa e organizada no sudeste da Anatólia muito antes do que imaginávamos. E o mais incrível é que apenas uma pequena fração do sítio, talvez 5%, foi escavada até hoje. O que mais estará escondido debaixo da terra? Georadares indicam que existem pelo menos mais 15 complexos de templos semelhantes, esperando para serem descobertos. Göbekli Tepe não era um lugar isolado. Era provavelmente o centro de uma vasta rede cultural e espiritual que se perdeu no tempo. Isso nos força a questionar. E se existiu uma civilização avançada, uma civilização mãe, que floresceu e desapareceu antes das que conhecemos? Uma cultura que não deixou textos, mas deixou mensagens em pedra, desafiando nossa arrogância e nosso conhecimento limitado do passado. Göbekli Tepe é mais do que um sítio arqueológico. É uma anomalia. É um ponto de interrogação gigante na nossa história. Ele nos lembra que o passado é um lugar muito mais vasto, misterioso e surpreendente do que os livros de história nos contam. Ele prova que ainda há muito a ser descoberto sobre quem somos e de onde viemos. Talvez a verdadeira história da humanidade não esteja escrita em papel, mas gravada em pedra, esperando pacientemente para ser decifrada. O que você acha? Seria Göbekli Tepe a prova de uma civilização perdida ou apenas um feito inexplicável de caçadores-coletores geniais? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre este mistério. Muito obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse enigma comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelo desconhecido. Até a próxima. Bloco 4. Petra. A cidade esculpida na rocha que desafia o tempo. Já imaginou uma cidade inteira que não foi construída, mas sim esculpida, talhada diretamente na rocha, como se uma montanha inteira fosse uma tela para um artista gigante? Esse lugar existe e se chama Petra. Localizada no meio do deserto da Jordânia, Petra é um daqueles lugares que desafiam a nossa compreensão do passado. Ela parece ter saído de um filme e, de fato, já apareceu em vários, como Indiana Jones e A Última Cruzada. Mas a realidade de Petra é ainda mais impressionante do que qualquer ficção. O que mais intriga não é apenas a beleza monumental, mas a lógica por trás de sua criação, ou melhor, a aparente falta dela considerando a tecnologia da época. Estamos falando de uma cidade inteira escavada em arenito, uma rocha dura e resistente. Como isso foi possível? Quem teve a audácia de olhar para uma cadeia de montanhas e dizer: "Vou esculpir uma metrópole aqui"? A jornada para Petra já é um espetáculo por si só. Você caminha por quase 2 quilômetros através de um desfiladeiro estreito e sinuoso chamado Sik. As paredes de rocha se erguem a mais de 80 metros de altura, criando um corredor natural que aumenta da expectativa. E então, no final desse caminho, uma fresta de luz revela uma das visões mais icônicas do mundo: Al-Kazné, o tesouro. A fachada é de tirar o fôlego. Colunas, esculturas, detalhes arquitetônicos de uma complexidade absurda, tudo esculpido com uma precisão milimétrica. E a primeira pergunta que ecoa na sua mente é: como? Como um povo,
Os nabateus, que viveu há mais de 2000 anos, conseguiu criar algo tão perfeito, tão simétrico, sem as ferramentas modernas que temos hoje? Não havia margem para erro. Um golpe errado e a fachada inteira estaria comprometida. A resposta oficial dos arqueólogos e historiadores é surpreendentemente honesta. Não sabemos ao certo. Conhecemos os nabateus como um povo árabe engenhoso, mestres do comércio de especiarias que floresceram controlando as rotas de caravanas. Eles eram brilhantes engenheiros hidráulicos, capazes de gerenciar a água em pleno deserto. Eram, obviamente, arquitetos geniais, mas eles não deixaram um manual de instruções, não há plantas ou rascunhos. Apenas a pedra, silenciosa e majestosa, contando sua própria história. E a história fica ainda mais misteriosa. O tesouro, que muitos pensam ser Petra, é apenas a porta de entrada. A cidade se estende por quilômetros, um complexo vasto, com centenas de tumbas, templos, um teatro para milhares de pessoas, ruas, casas, cisternas e canais de água. Tudo, absolutamente tudo, esculpido na rocha. É uma cidade totalmente funcional, integrada à paisagem de uma forma que nunca mais vimos. Uma cidade moderna, feita à mão. Mas o que aconteceu com essa civilização tão avançada? Por que Petra foi abandonada e esquecida por séculos? A cidade ficou perdida para o mundo ocidental, enterrada pela areia do deserto até ser redescoberta em 1812 por um explorador suíço, Johann Ludwig Burckhardt. Ele teve que se disfarçar de estudioso árabe para conseguir acesso, pois o local era considerado sagrado e proibido para estrangeiros. O que ele encontrou superou todas as lendas. Existem várias teorias sobre o abandono de Petra. Alguns culpam terremotos devastadores que abalaram a região. Outros apontam para a mudança das rotas comerciais, que tornaram a cidade economicamente inviável. Há quem sugira uma retirada espiritual, uma decisão consciente de deixar a cidade para trás. Mas a verdade é que, assim como sua construção, o desaparecimento de seu povo é um enigma. Petra não oferece respostas fáceis. Ela apenas se mostra em toda a sua glória silenciosa. E o que ela nos mostra é muito mais do que arquitetura. É a prova da resiliência humana, da capacidade de criar beleza e funcionalidade nas condições mais adversas. É engenharia, arte e, acima de tudo, visão. Os nabateus não precisaram construir com tijolos e argamassa. Eles decidiram esculpir o próprio mundo à sua volta. Fizeram isso no meio do deserto, um ambiente hostil, com escassez de água, madeira e metal. Usaram o que tinham, pedra e uma vontade inabalável. Petra nos ensina que o conceito de impossível é relativo. É um lembrete poderoso de que o tempo não consegue apagar a grandeza e que a beleza, quando criada com propósito, pode resistir a tudo, até mesmo ao abandono e ao esquecimento. Talvez o maior legado de Petra seja nos fazer questionar nossas próprias certezas sobre o passado. Muitas vezes associamos a antiguidade a um tempo de atraso tecnológico e pensamento primitivo. Mas Petra está lá de pé para provar o contrário. Ela nos mostra que civilizações antigas possuíam um conhecimento, uma habilidade e uma coragem que muitas vezes subestimamos. Então, da próxima vez que você pensar nos limites da criatividade humana, lembre-se de Petra, a cidade que foi esculpida na rocha, esquecida por séculos e, mesmo assim, continua a nos inspirar e a desafiar. Porque, no fim das contas, as coisas mais duradouras não são aquelas que simplesmente construímos, mas aquelas que esculpimos com alma e propósito. Se você gostou de viajar comigo por essa maravilha do mundo antigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Bloco 5.
As linhas de Nazca, desenhos gigantes que só fazem sentido do céu. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos viajar para um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Um lugar onde a arte e o mistério se encontram gravados no chão de um deserto. Preparem-se para conhecer as linhas de Nazca. Sabe aquela ideia de que, às vezes, a gente precisa mudar de perspectiva para entender as coisas? Pois é, as linhas de Nazca são a prova viva, ou melhor, a prova gravada disso. Se você caminhar por lá, no sul do Peru, tudo o que vai ver são sulcos estranhos na terra. Caminhos que não parecem levar a lugar nenhum. Parece um monte de rabiscos aleatórios num deserto que mais parece um cenário de filme de ficção científica. Mas aí a mágica acontece. Quando você sobe, quando você olha de cima, esses rabiscos se transformam. Eles viram figuras gigantescas, perfeitas, uma arte monumental que simplesmente desafia a nossa compreensão. Vamos aos fatos. Essas linhas foram criadas pelo povo Nazca, que viveu na região entre 500 a.C. e 500 d.C. Estamos falando de mais de 800 figuras espalhadas pelo deserto. 800! Temos desde linhas retas que se estendem por quilômetros, perfeitas como se tivessem sido traçadas com uma régua gigante, até formas complexas e detalhadas. Macacos, aranhas, beija-flores, peixes, figuras humanas, tudo desenhado em uma escala colossal. Algumas dessas figuras, como o famoso colibri, têm mais de 300 metros de comprimento. Isso é maior que 3 campos de futebol enfileirados. E aqui começa o grande mistério, a pergunta que todo mundo faz: como eles fizeram isso? Como um povo, há mais de 2000 anos, conseguiu criar desenhos tão precisos e gigantescos sem a capacidade de vê-los por completo? A explicação oficial dos arqueólogos é que os Nazca usavam um método engenhoso com estacas e cordas. Eles criavam uma espécie de grade no chão e, a partir de um modelo menor, iam ampliando o desenho ponto a ponto. Pense nisso como um grande projeto de engenharia e matemática. Exigiria um planejamento absurdo, uma coordenação impecável e, principalmente, uma visão de mundo que ia muito além do que os olhos podiam ver do chão. Porque, vamos ser sinceros, essas figuras só fazem sentido quando vistas do céu. Elas só se revelam por completo a dezenas de metros de altura. E é aí que a nossa imaginação começa a voar. Se o povo Nazca não tinha aviões, drones ou helicópteros, como eles sabiam o que estavam fazendo? Será que eles construíam torres de observação? Usavam os picos das montanhas ao redor, como mirantes naturais? Ou será que a resposta é ainda mais fantástica? As teorias são muitas e vão das mais simples às mais ousadas. Alguns pesquisadores defendem a ideia de balões de ar quente primitivos, feitos com tecidos e fumaça. Outros, claro, apontam para o céu em busca de respostas mais extraterrestres. Seriam pistas de pouso para naves alienígenas? Mensagens para seres de outros mundos? Uma forma de comunicação cósmica? Por enquanto, tudo o que temos são especulações. O povo Nazca não deixou um manual de instruções, não deixou diários explicando seus métodos. Eles deixaram apenas as pedras, a areia e um silêncio que dura milênios. E o mais incrível é como esses desenhos sobreviveram. O método de criação era relativamente simples. Eles removiam a camada mais escura de pedras da superfície, expondo o solo mais claro que fica por baixo. E como o deserto de Nazca é um dos lugares mais secos do mundo, onde quase nunca chove, as linhas foram preservadas de forma quase intacta por mais de 2000 anos. É como se o próprio deserto estivesse protegendo o segredo. Mas o mistério não para no como. Ele se aprofunda no porquê. Por que dedicar tanto tempo, tanta energia e tanto esforço para criar algo que, do chão, ninguém conseguiria apreciar em sua totalidade? Qual era o propósito de tudo isso?
A teoria mais aceita hoje em dia é que as linhas tinham uma função religiosa e cerimonial. Seriam oferendas para os deuses, que na crença dos Nazca observavam o mundo lá de cima. Os desenhos seriam uma forma de agradar a essas divindades, talvez pedindo por água e boas colheitas em uma terra tão árida. As linhas retas poderiam ser caminhos sagrados, usados em procissões e rituais. Além disso, muitas figuras parecem ter um significado astronômico. Algumas apontam para o nascer do Sol em solstícios e equinócios, funcionando como um gigantesco calendário agrícola. Outras se alinham com constelações específicas, mostrando um conhecimento profundo do céu. As linhas de Nazca poderiam ser, ao mesmo tempo, um templo, um calendário e um mapa do cosmos. Mas mesmo com todas essas teorias, uma parte de nós sabe que talvez nunca tenhamos a resposta completa, e talvez essa seja a verdadeira beleza das linhas de Nazca. Elas nos lembram que nem tudo no mundo precisa de uma explicação lógica e definitiva, que a história da humanidade é cheia de gestos movidos pela fé, pela crença, pela necessidade de se conectar com algo maior. Talvez os Nazca não estivessem preocupados se as gerações futuras entenderiam suas razões. Eles simplesmente fizeram. Criaram algo grandioso porque sentiam que precisavam, porque acreditavam em seu propósito. Deixaram uma marca indelével no mundo. Uma marca que nos fascina até hoje. As linhas de Nazca são muito mais do que um sítio arqueológico. Elas são uma provocação. Um convite para olharmos o mundo e a nós mesmos de uma perspectiva diferente. Elas nos ensinam que, para entender certas coisas, precisamos sair do chão, elevar nosso pensamento e, quem sabe, aprender a voar, mesmo que seja apenas com a nossa imaginação. Porque, no fim das contas, o que está desenhado na Terra, às vezes, só faz sentido quando olhamos para as estrelas. E aí? O que você acha? Qual teoria sobre as linhas de Nazca faz mais sentido para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse mistério incrível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história e seus enigmas. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Bloco 6, Angkor Wat. O Império Esquecido que ressurgiu nas imagens. Já pensou num lugar que parece ter saído de um filme de aventura? Um templo gigantesco, perdido no meio da selva, com árvores enormes abraçando ruínas antigas, como se fossem guardiãs milenares. Parece ficção, né? Mas é real. Bem-vindo a Angkor Wat, no Camboja. E a história por trás dele é ainda mais impressionante do que qualquer roteiro de Hollywood. Fica comigo até o final para descobrir como um império esquecido, maior que Paris na sua época, construiu essa maravilha e por que quase ninguém te contou sobre isso na escola. Vamos começar com um fato chocante. Angkor Wat é o maior monumento religioso do mundo. Sim, maior que a Basílica de São Pedro no Vaticano. Estamos falando de um complexo de mais de 160 hectares, construído há quase 1000 anos. E quando a gente pensa em grandes civilizações antigas, o que vem à mente? Roma, Grécia, Egito. Mas e o Império Khmer, no Sudeste Asiático? Pois é, eles foram os responsáveis por essa obra monumental, e a escala do que eles fizeram desafia tudo o que a gente aprendeu sobre centros e periferias da civilização. Pensa só. O templo principal foi erguido com blocos de arenito que pesam até 1,5 toneladas cada um. Essas pedras foram transportadas por dezenas de quilômetros, provavelmente flutuando em canais, e depois empilhadas com uma precisão milimétrica, sem usar argamassa. Os detalhes esculpidos nas paredes são de uma complexidade que deixaria qualquer artista moderno de queixo caído. São galerias e mais galerias, com relevos que contam histórias épicas do hinduísmo. E aí vem a primeira grande pergunta: como
Como um povo que supostamente não tinha acesso a guindastes, máquinas pesadas ou tecnologia avançada, conseguiu construir algo tão grandioso? A resposta oficial dos arqueólogos muitas vezes se resume a um honesto: ainda estamos tentando entender todos os detalhes. Eles usaram elefantes, rampas de terra, sistemas de roldanas de madeira e uma mão de obra incrivelmente organizada. Mas a genialidade da engenharia deles vai muito além disso. Angkor Wat foi construído no século XII, no auge do Império Khmer, sob o comando do rei Suryavarman II. Originalmente, era um templo dedicado ao deus hindu Vishnu, e o próprio templo foi projetado para ser uma representação terrena do Monte Meru, a morada dos deuses na mitologia hindu. A torre central, a mais alta, simboliza o pico dessa montanha sagrada. A precisão astronômica também é impressionante. Durante os equinócios de primavera e outono, o Sol nasce exatamente sobre o topo da torre central, um espetáculo que mostra o profundo conhecimento que eles tinham dos ciclos celestes. Mas a história de Angkor Wat é cheia de reviravoltas. Depois de ser um centro hinduísta, ele foi convertido em um templo budista. Então, por razões que ainda são debatidas, o complexo e toda a cidade ao redor foram gradualmente abandonados por volta do século XV. A selva, implacável, começou a tomar conta. Raízes de árvores gigantescas se entrelaçaram com as pedras, cobrindo templos inteiros. A cidade perdida foi engolida pela natureza e esquecida pelo mundo ocidental por séculos. Foram apenas no século XIX que exploradores europeus, ouvindo lendas locais sobre uma cidade fantástica na selva, redescobriram Angkor para o resto do mundo. E o que eles encontraram não foi apenas um templo, mas uma vasta rede de cidades, estradas, canais e reservatórios gigantescos chamados de bareis. Pesquisas recentes usando tecnologia a laser, o lidar, revelaram que a área urbana de Angkor era a maior metrópole pré-industrial do mundo. Em seu auge, no século XIII, abrigava cerca de 1 milhão de habitantes. Para se ter uma ideia, na mesma época, Londres tinha cerca de 50 mil pessoas e Paris, talvez 200 mil. Angkor era um centro urbano colossal. E o mais incrível, tudo isso foi sustentado por um dos sistemas de gerenciamento de água mais sofisticados da história antiga. Os Khmers construíram uma rede complexa de canais e reservatórios para controlar as monções, irrigar as plantações de arroz e garantir o abastecimento da cidade o ano todo. Foi essa genialidade hidráulica que permitiu ao Império florescer por mais de 600 anos. Mas então, por que um império tão poderoso desapareceu? Essa é outra pergunta que intriga os historiadores. A teoria mais aceita é que uma combinação de fatores levou ao colapso. Mudanças climáticas drásticas, com períodos alternados de secas severas e monções violentas, teriam sobrecarregado e danificado o complexo sistema hidráulico. Com a base da sua economia e alimentação em risco, o poder do império começou a diminuir. Invasões de reinos vizinhos e a mudança da capital para uma área mais favorável comercialmente também contribuíram para o abandono gradual de Angkor. A cidade não foi destruída numa grande batalha. Ela simplesmente se esvaziou. As pessoas foram embora e a selva voltou. Mas Angkor Wat, o coração do império, nunca foi totalmente abandonado. Monges budistas continuaram a cuidar do templo, protegendo-o da destruição completa. Foi esse cuidado que o preservou até sua redescoberta. Hoje, Angkor Wat é o símbolo máximo do Camboja. Está na bandeira, na moeda e no coração do povo Khmer. É um patrimônio mundial da Unesco que atrai milhões de visitantes. Mas mesmo assim, sua história ainda é pouco conhecida fora da Ásia. Ele nos força a questionar nossa visão eurocêntrica da história. Mostra que impérios monumentais,
com avanços tecnológicos e culturais incríveis, floresceram em outras partes do mundo. As paredes de Angkor Wat são como um livro de pedra. Elas narram batalhas mitológicas entre deuses e demônios, cenas do Ramayana e do Mahabharata, e desfiles do próprio rei Suryavarman Gundu com seus exércitos. São quilômetros de narrativas visuais, um épico esculpido que resistiu ao tempo. Olhar para esses relevos é como viajar para um passado glorioso, um mundo onde a arte, a religião e a engenharia se uniram de forma espetacular. Angkor Wat é a prova de que a história é muito maior e mais diversa do que imaginamos. É um lembrete silencioso de que civilizações inteiras podem ser esquecidas, mas suas obras podem ecoar pela eternidade. Ele nos mostra que, às vezes, as vozes mais importantes do passado não estão nos livros, mas gravadas na pedra, esperando pacientemente para serem ouvidas novamente. Então, da próxima vez que você pensar em grandes maravilhas do mundo antigo, lembre-se do império que a selva escondeu, mas não conseguiu apagar. Lembre-se de Angkor Wat, porque a verdadeira grandeza não é medida apenas pelo que se constrói, mas pelo que consegue resistir ao esquecimento. Obrigado por assistir e por embarcar nessa jornada comigo. Se você gostou de descobrir essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Imagina só! Todo o conhecimento do mundo antigo, tudo mesmo, reunido em um único lugar. Filosofia, matemática, astronomia, medicina, engenharia, poesia, mapas, tratados, teorias, experimentos, tudo em centenas de milhares de rolos de papiro, organizados em estantes gigantescas por tema, idioma e autor. Pensa num Google da antiguidade, só que feito totalmente à mão. Agora, imagina tudo isso pegando fogo. Essa é a história da Biblioteca de Alexandria, ou melhor, o que restou dela, porque o que a gente sabe hoje é muito pouco, e o que a humanidade perdeu, ninguém consegue nem começar a medir. A história da biblioteca começa lá no Egito, por volta do século III a.C., durante o reinado de Ptolomeu I, que foi um dos generais de Alexandre, o Grande. A ideia dele era simples, mas extremamente ambiciosa: reunir todo o conhecimento do mundo conhecido em Alexandria. E eles levaram essa missão a sério, muito a sério. Qualquer navio que atracasse no porto de Alexandria era revistado. Se encontrassem livros a bordo, os originais eram confiscados. Iam para a biblioteca para serem copiados, e só depois as cópias eram devolvidas aos donos. Era uma verdadeira obsessão, uma fome de saber que não conhecia limites. Estima-se que a biblioteca chegou a ter entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Pensa bem, isso numa época em que cada livro era escrito à mão, letra por letra, um por um, sem ctrl+C, ctrl+V. Era só suor, tinta e uma paciência infinita. Eram escribas dedicados, trabalhando dia e noite para preservar e multiplicar o conhecimento. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O que exatamente tinha ali dentro? A resposta curta? Tudo. Textos originais de gigantes como Aristóteles, Platão, Sócrates, os trabalhos completos de Euclides, o pai da geometria, as observações de Hiparco, que mapeou as estrelas, as invenções de Arquimedes, e não era só conhecimento grego. A biblioteca tinha traduções de obras persas, indianas, babilônicas. Era um verdadeiro caldeirão cultural e científico. Lá dentro, você encontraria estudos detalhados sobre a anatomia humana, feitos a partir de dissecações, algo raríssimo na época. Tratados de botânica que catalogavam plantas do mundo inteiro. Mapas incrivelmente precisos para o padrão daquele tempo. E teorias. Ah, as teorias. Teorias sobre o movimento dos planetas, incluindo a ideia de que a Terra girava em torno do Sol,
algo que a Europa só foi aceitar mais de 1500 anos depois, com Copérnico. Teorias sobre o átomo, sobre a origem da vida. Coisas que a gente só redescobriu séculos, milênios depois. E o mais triste é pensar em tudo aquilo que talvez a gente nunca mais venha a redescobrir. O que nos leva ao grande mistério. Quem ou o que destruiu a Biblioteca de Alexandria? A resposta oficial dos historiadores é: a gente não tem certeza. Existem várias versões e nenhuma delas é conclusiva. A mais famosa talvez culpe Júlio César. Durante uma guerra civil no Egito, em 48 a.C., ele teria ordenado que incendiassem navios no porto e o fogo teria se espalhado, atingindo parte da biblioteca. Mas muitos historiadores hoje acreditam que, se isso aconteceu, foi um incêndio parcial e a biblioteca continuou funcionando, talvez um pouco menor. Outra versão aponta para os cristãos, séculos depois. No final do século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, e houve um movimento forte de destruição de templos e símbolos pagãos. A biblioteca, com seu vasto acervo de conhecimento pagão, filosofia, ciência, mitologia, era vista por alguns como uma ameaça à nova fé. Há relatos de que uma instituição filha da biblioteca, o Serapeum, foi destruída por uma multidão cristã. E tem ainda uma terceira versão que culpa os muçulmanos durante a conquista árabe do Egito no século VII. Segundo essa lenda, o califa Omar teria dito: se esses livros concordam com o Alcorão, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. Em ambos os casos, devem ser destruídos. E assim, os rolos teriam sido usados como combustível para aquecer os banhos públicos da cidade por meses. Só que a maioria dos historiadores hoje considera essa história uma invenção, criada séculos depois. Então, qual é a verdade? Provavelmente não foi um evento único. A destruição da biblioteca foi um processo lento e gradual. Um incêndio aqui, uma pilhagem durante uma guerra ali, negligência por parte de governantes, cortes de verbas, a deterioração natural dos papiros. A grande verdade é que a biblioteca morreu aos poucos por 1000 cortes diferentes. E o que mais dói nessa história toda é que ninguém parece ter tentado salvar. Não existe um registro de um grande esforço de resgate. Não sobrou um inventário completo do que havia lá. Não tinha backup na nuvem. Só o que ficou foi o silêncio e a fumaça de um conhecimento perdido. A Biblioteca de Alexandria é talvez o maior símbolo de como o conhecimento humano pode ser frágil, de como a ignorância, o fanatismo e a indiferença podem ser violentos e destrutivos. É a prova de que a história pode ser apagada, não por falta de valor, mas por excesso de poder de quem não a valoriza. E sabe o que é mais irônico e assustador? A gente ainda faz isso hoje. Continuamos queimando livros, mesmo que metaforicamente. Censuramos ideias, silenciamos vozes, apagamos fatos, só que agora os métodos são digitais, mais rápidos, mais limpos na aparência, mais eficientes. A desinformação se espalha como fogo. Algoritmos criam bolhas que nos isolam de pensamentos diferentes, e a cultura do cancelamento tenta apagar pessoas e obras da história. A tragédia da Biblioteca de Alexandria não é só uma história triste do passado. É um alerta para o nosso presente, é um espelho que reflete as nossas próprias falhas. É um lembrete constante de que o conhecimento precisa ser protegido, defendido, compartilhado. E essa proteção não se faz só com muros ou firewalls. Se faz com memória, com curiosidade, com pensamento crítico, com a coragem de ouvir o que é diferente e debater o que é difícil. Porque, no final das contas, o que se perde no fogo da ignorância, seja ele de verdade ou digital, pode nunca mais voltar. A chama do conhecimento é preciosa, mas delicada. Cabe a cada um de nós ser um guardião dessa chama. Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem pela história.
Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os grandes mistérios e lições do passado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Bloco 8. A Ilha de Páscoa. As cabeças gigantes que ninguém consegue explicar. Você já viu uma daquelas estátuas gigantes da Ilha de Páscoa? Sabe, aquelas cabeças enormes, com expressão séria, pesando toneladas, enfileiradas como se estivessem esperando alguma coisa? Pois é. Acho que todo mundo já viu uma foto, um documentário. Mas quase ninguém sabe o que elas realmente significam. Nem como foram feitas, nem por que estão lá. E isso, meus amigos, é um problema. Porque a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é chamada pelos nativos, é um dos maiores enigmas arqueológicos do nosso planeta. Pense comigo, é um lugar completamente isolado, no meio do nada no Oceano Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros da costa mais próxima. Uma sociedade que se desenvolveu sem metal, sem a roda, sem animais de carga para ajudar no trabalho pesado. E mesmo assim, eles criaram estátuas de até 10 metros de altura e 80 toneladas de peso. É como construir um prédio de 3 andares com as próprias mãos. A pergunta que fica martelando na cabeça é: como? Como é que um povo que vivia basicamente de pesca e agricultura conseguiu esculpir, transportar e erguer centenas de moais, essas estátuas monumentais, sem nenhuma tecnologia moderna, sem guindastes, sem ajuda externa? A resposta oficial dos cientistas, sendo bem honesto, a gente não sabe ao certo. Claro, os arqueólogos têm teorias fascinantes. Eles dizem que os moais foram esculpidos numa única pedreira vulcânica, chamada Rano Haraku, usando ferramentas de pedra mais dura. Até aí tudo bem, mas e para transportar? A teoria mais aceita sugere que eles usaram troncos de árvores como trilhos, muitas cordas e, claro, muita força humana. Existe até uma hipótese de que o povo Rapa Nui usava um sistema de caminhar com as estátuas, balançando-as de um lado para o outro, passo a passo. Imagine tentar empurrar uma geladeira gigante pelo seu bairro, mas uma geladeira que pesa o mesmo que 12 elefantes. Isso exige uma coordenação absurda, uma força coletiva e, mais importante, uma motivação que vai muito além da lógica comum. E é aí que a gente chega na pergunta que ninguém gosta muito de responder. Por quê? Por que gastar tanto tempo, tanta energia, tantos recursos preciosos para fazer estátuas que não têm nenhuma função prática? Elas não são templos, não são casas, não são ferramentas, são só rostos. Rostos gigantes olhando para o interior da ilha, como se estivessem protegendo algo ou alguém. A teoria mais popular é que os moais representavam ancestrais divinizados, que eram símbolos de poder, de proteção e de conexão espiritual. Cada clã, cada família, teria seus próprios moais, que ficavam de costas para o mar, vigiando suas terras e suas aldeias como guardiões silenciosos. Mas, de novo, isso é só uma teoria, porque o povo Rapa Nui não deixou registros escritos, não deixou um manual de instruções. A única coisa que eles deixaram foi pedra. Pedra e um silêncio que dura séculos. E sabe o que é ainda mais impressionante e que pouca gente sabe? Muitos moais têm corpos. Isso mesmo, corpos inteiros. Aquelas cabeças que a gente sempre vê nas fotos são só a parte visível de estátuas que foram enterradas ao longo do tempo. Quando os arqueólogos começaram a escavar ao redor delas, encontraram torsos, braços, mãos apoiadas na barriga e até inscrições misteriosas nas costas. É como se os moais fossem, de fato, pessoas inteiras, soterradas pelo tempo, pela terra, pela própria história. Isso nos leva a outra pergunta inevitável.
O que aconteceu com esse povo tão engenhoso? Porque a história da Ilha de Páscoa não é só um mistério arqueológico, é também uma tragédia ecológica, um conto de advertência. Os registros geológicos mostram que, em algum momento da sua história, os Rapa Nui desmataram a ilha inteira. As árvores gigantes que cobriam a paisagem foram cortadas. Talvez para usar como rolos para transportar os moais, talvez para construir canoas maiores para a pesca, talvez simplesmente para fazer fogo e cozinhar. O fato é que, em certo ponto, não sobrou quase nada, e sem árvores o ecossistema entrou em colapso. O solo fértil foi levado pela chuva. A pesca em alto mar ficou impossível sem madeira para as canoas. E as fontes de alimento diminuíram drasticamente. Sem recursos, veio a fome. Veio o colapso social. Veio o fim daquela civilização como ela era conhecida. Alguns historiadores acreditam que houve guerras terríveis entre os clãs rivais, que chegaram a derrubar os moais uns dos outros em sinal de desprezo. Outros falam em evidências de canibalismo, um ato desesperado pela sobrevivência. E para completar a tragédia, a chegada dos exploradores europeus no século XVIII trouxe doenças para as quais os nativos não tinham imunidade, além da escravidão que dizimou ainda mais a população. No fim, tudo se torna especulação, porque o que sobrou foram poucos sobreviventes e muitas perguntas sem resposta. E é aí que vem a reflexão que talvez ninguém admita em voz alta. Talvez os moais sejam um aviso, um lembrete de pedra de que a obsessão pode destruir, de que o orgulho e a competição podem cegar uma sociedade inteira, de que o passado tem lições valiosas que a gente, como humanidade, insiste em ignorar. A Ilha de Páscoa é muito mais do que estátuas bonitas para tirar foto. É mais do que um mistério para documentários de TV. É mais do que um ponto turístico exótico. Ela é uma pergunta, uma provocação, um espelho. Porque, às vezes, aquilo que está olhando de volta para a gente, com aqueles olhos vazios e silenciosos, é justamente aquilo que a gente se recusa a enxergar em nós mesmos. É a nossa própria capacidade de criar maravilhas e, ao mesmo tempo, de caminhar em direção à nossa própria destruição. O que você acha? Qual a sua teoria sobre os moais e o povo de Rapa Nui? Deixe aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse mistério incrível. Se você gostou de viajar comigo nessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Bloco 9. O mecanismo de Anticítera, o computador da Grécia Antiga que não faz sentido. Imaginem só, fundo do mar, 1901. Mergulhadores encontram um navio grego naufragado há mais de 2000 anos. Dentro dele, um tesouro, mas não ouro, nem joias. O que eles acharam foi um bloco de bronze corroído, coberto de vida marinha. Parecia lixo, um pedaço de metal velho. Mas o que ninguém sabia é que aquele pedaço de lixo ia reescrever tudo o que a gente pensava saber sobre o mundo antigo. E aí, curiosos? Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da história da tecnologia, o mecanismo de Anticítera. E se você acha que computador é coisa do século XX, se prepara, porque essa história vai explodir sua cabeça. Depois de ser resgatado, esse bloco de bronze ficou esquecido por décadas num museu. Ninguém dava muita bola para ele. Até que um dia, um historiador chamado Derek de Sola Price olhou com mais atenção. Ele percebeu algo estranho. Dentro daquela massa corroída não havia só metal. Havia engrenagens, muitas engrenagens, pequenas, complexas, com dentes minúsculos e precisos. Usando raios X, os cientistas começaram a desvendar o que tinha ali dentro. E o que eles viram era simplesmente impossível. Era um sistema de pelo menos 30 engrenagens de bronze, interligadas de uma forma absurdamente sofisticada.
Tinha ponteiros, mostradores e inscrições em grego antigo por toda parte. Mas para que servia tudo isso? A resposta foi o verdadeiro choque. Era um computador analógico. Isso mesmo, um computador criado por volta de 100 antes de Cristo. Os gregos antigos, que a gente imagina de túnica filosofando, construíram um dispositivo mecânico capaz de prever o futuro. Não é ficção científica. O mecanismo de Anticítera era uma calculadora astronômica. Ele previa a posição do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na época. Ele mostrava as fases da Lua e, o mais inacreditável, ele conseguia prever eclipses solares e lunares com uma precisão assustadora. Pensem comigo, isso é algo que só conseguimos replicar com tecnologia no século XVIII, quase 2000 anos depois. Como é que os gregos fizeram isso? Eles tinham um conhecimento de astronomia e engenharia que simplesmente não bate com o que está nos livros de história. Vamos aos detalhes técnicos, porque é aqui que a coisa fica surreal. O mecanismo usava engrenagens diferenciais. Isso é uma tecnologia que oficialmente só foi inventada no século XVI para ser usada em relógios. Mas estava lá no fundo do mar, numa peça de 100 a.C. Essas engrenagens diferenciais permitiam que o aparelho calculasse a diferença entre o movimento sinódico da Lua, como a vemos da Terra, e seu movimento sideral, seu movimento real. É complexo até para a engenharia moderna, e não para por aí. O aparelho também levava em conta o movimento elíptico da Lua, que faz com que ela acelere e desacelere em sua órbita. Os gregos perceberam isso e criaram um sistema de engrenagens com pinos e ranhuras para simular essa variação de velocidade. É genialidade pura. Na frente do mecanismo, um mostrador indicava a posição do Sol e da Lua no zodíaco. Atrás, 2 outros mostradores espirais mostravam ciclos astronômicos importantes. Um deles é o ciclo de Saros, um período de 223 meses lunares que serve para prever eclipses. O outro é o ciclo metônico, que ajudava a sincronizar o calendário lunar com o solar. Ele até tinha uma indicação para os Jogos Panhelênicos, incluindo os Jogos Olímpicos. Era o Google Calendar da Grécia Antiga. A pergunta que não quer calar é como? De onde veio essa tecnologia? A teoria mais aceita é que o mecanismo pode ter sido construído na ilha de Rhodes, talvez por artesãos ligados a grandes astrônomos como Hiparco, ou até mesmo inspirado nos trabalhos do lendário Arquimedes, que já tinha criado planetários mecânicos mais simples. Mas a verdade é que não existe nenhuma outra peça parecida com essa. Nenhum protótipo, nenhuma versão anterior, nenhum manual de instruções, a não ser as que estão gravadas no próprio aparelho. É como se a gente encontrasse um iPhone no meio das pirâmides do Egito. Não faz sentido. Não existe uma linha evolutiva que leve até o mecanismo de Anticítera. Ele simplesmente aparece, perfeito, complexo, e depois desaparece, por 2000 anos. Isso nos leva a uma possibilidade desconfortável, mas fascinante. E se a história da tecnologia não for uma linha reta de progresso? E se existiram picos de conhecimento avançado que foram simplesmente perdidos? Guerras, incêndios como o da Biblioteca de Alexandria, o colapso do Império Romano. Quanto conhecimento se perdeu no meio do caminho? O mecanismo de Anticítera é uma prova física de que o passado era muito mais avançado do que a nossa arrogância moderna gosta de admitir. Ele não foi feito por alienígenas nem por viajantes do tempo. Foi feito por seres humanos, pessoas brilhantes, com um domínio da matemática, da astronomia e da engenharia que foi apagado da história. Hoje, graças à tomografia computadorizada e à modelagem 3D, cientistas conseguiram recriar digitalmente o mecanismo e entender quase que completamente seu funcionamento. É uma obra-prima, um testemunho silencioso de uma era de ouro do conhecimento que foi esquecida. Então,
Da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se que há mais de 2000 anos, alguém na Grécia Antiga criou uma pequena caixa de bronze que conseguia prever os movimentos do céu. Um computador que não deveria existir, mas existe. O mecanismo de Anticítera não é apenas um artefato, é um desafio. Um lembrete de que o passado ainda guarda segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre nós mesmos. E aí, o que você acha? Será que existem outros mecanismos de Anticítera por aí, esperando para serem descobertos? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse mistério incrível. Muito obrigado por assistir. E se você curte desvendar os segredos da história e da ciência, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima. Bloco 10. Dwarka. A cidade submersa que pode mudar tudo. Tem coisa que a gente acha que é só lenda. Só história contada por avós, por monges, por poetas. E aí um dia alguém mergulha no lugar certo e encontra pedra. Pedra e silêncio. E de repente tudo muda. A cidade de Dwarka é exatamente isso. Segundo os textos antigos da Índia, especialmente o épico Mahabharata, Dwarka era uma cidade magnífica, construída por Krishna, uma das figuras mais reverenciadas e centrais do hinduísmo. Era descrita como uma cidade dourada, repleta de palácios suntuosos, templos imponentes, jardins exuberantes e muralhas fortificadas. Um verdadeiro centro espiritual, político e cultural. Um lugar sagrado, um farol de civilização. E segundo a lenda, essa cidade gloriosa foi engolida pelo mar. Literalmente. Afundou, desapareceu sob as ondas, levando consigo toda a sua glória e os seus segredos. Por séculos, essa história foi tratada como um mito, uma alegoria religiosa, uma metáfora sobre a impermanência das coisas terrenas. Até que, em 2001, uma equipe de arqueólogos do Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica da Índia começou a explorar o Golfo de Cambat, na costa oeste do país. E o que eles encontraram lá no fundo do oceano foi simplesmente inacreditável. Eles encontraram ruínas, estruturas de pedra claramente feitas pelo homem, pilares, estradas, escadarias, uma cidade inteira submersa, tudo ali no fundo do mar, coberto por séculos de sedimento e silêncio. A pergunta óbvia que ecoa na mente de qualquer um que ouve sobre isso é: como? Como é que uma cidade inteira foi parar debaixo d'água? E mais, como é que ela foi construída ali, em um lugar que hoje é o leito do oceano? A resposta oficial da ciência? Ainda não sabemos. Mas é aqui que a história fica ainda mais impressionante. Os estudos iniciais, utilizando datação por carbono em artefatos de madeira encontrados no local, sugeriram que essas estruturas poderiam ter mais de 9.000 anos. Isso mesmo, 9.000. Uma data que nos joga para muito, muito antes de qualquer civilização urbana conhecida. Antes das pirâmides do Egito, antes da Mesopotâmia, antes da escrita, antes da agricultura organizada como a conhecemos. Antes de tudo o que aprendemos nos livros de história sobre o surgimento das primeiras cidades. E aí vem o choque, o verdadeiro terremoto para a nossa compreensão do passado. Se essa datação estiver correta, significa que a história da civilização humana precisa ser completamente reescrita. Porque até agora, o consenso acadêmico era de que as primeiras grandes cidades surgiram por volta de 3.000 a.C. Mas Dwarka, ou o que quer que seja essa cidade submersa, pode ser muito, muito mais antiga, muito mais complexa e avançada do que jamais imaginamos ser possível para aquela época. E sabe o que é mais louco nisso tudo? Os textos antigos, como o Mahabharata, descrevem a cidade de Dwarka com detalhes arquitetônicos impressionantes.
Falam de ruas largas e bem planejadas, de edifícios altos com múltiplos andares, de sistemas de irrigação sofisticados, de portos movimentados que recebiam navios de terras distantes. É uma descrição que soa quase como uma metrópole moderna, mas que foi escrita há milênios. E agora, parece que parte dessa descrição fantástica está lá, no fundo do mar, esperando para ser redescoberta. Mas é claro que uma descoberta dessa magnitude incomoda muita gente. Incomoda porque desafia a cronologia estabelecida, desafia a lógica linear do progresso humano que nos foi ensinada. Desafia a narrativa oficial sobre o nosso próprio passado. A arqueologia oficial, por sua natureza, é extremamente cautelosa. Diz que os achados ainda precisam ser confirmados de forma independente, que a datação por carbono pode ter sido contaminada, que pode ser uma coincidência de formações rochosas, que pode ser outra cidade, não necessariamente a do Arca Mítica, que as estruturas podem ser formações naturais que apenas se parecem com construções humanas. Mas no fundo, todo mundo sabe o que está em jogo. Se for mesmo do Arca, se a datação for confirmada, tudo muda. Porque nesse momento, a mitologia se transforma em história. A lenda se torna um registro factual. O sagrado se torna arqueológico. E o nosso passado ganha uma nova camada, uma camada muito mais profunda, muito mais antiga e infinitamente mais misteriosa do que pensávamos. E aí vem outra pergunta inquietante. Se essa descoberta é tão monumental, por que quase ninguém fala sobre isso? Por que do Arca não está estampada nos livros de história das nossas escolas? Por que não é tema de grandes documentários em canais populares? Por que não está nas manchetes dos jornais ao redor do mundo? Talvez a resposta seja desconfortável. Talvez seja mais fácil e mais seguro manter a história que já está escrita e consolidada. Porque reescrever tudo dá um trabalho imenso. Porque admitir que estávamos errados, que não sabemos tanto quanto pensávamos, é um exercício de humildade difícil para a academia e para a ciência. Mas do Arca não se importa com a nossa conveniência. Ela está lá, submersa, silenciosa, esperando, como um segredo colossal guardado pelo oceano. Como uma resposta que só se revela para aqueles que têm a coragem de mergulhar, de questionar, de ir além da superfície. Do Arca é muito mais do que um amontoado de ruínas subaquáticas. É mais do que um mito antigo. É mais do que uma simples curiosidade arqueológica. Do Arca é uma provocação. É um lembrete poderoso de que o passado não cabe em cronogramas apertados e simplistas. Que a história da humanidade não é uma linha reta e previsível. Que a verdade, muitas vezes, pode estar escondida bem debaixo dos nossos narizes, ou, neste caso, debaixo de metros de água, e ainda assim ser absolutamente real. Então, da próxima vez que alguém te disser que uma lenda é só uma invenção, que um mito é apenas uma história para dormir, lembre-se de do Arca, a cidade submersa que tem o potencial de mudar tudo o que sabemos sobre nós mesmos. Porque às vezes, aquilo que está debaixo d'água é justamente o que sustenta em segredo tudo o que a gente achava que sabia aqui na superfície. Se você chegou até aqui neste vídeo, meus parabéns. De verdade. Você faz parte de um grupo raro de pessoas que não se contenta com o óbvio, que não aceita a primeira resposta, a história pronta. Você é alguém que quer entender o que foi enterrado, o que foi apagado, o que foi esquecido pelo tempo. E se este vídeo te fez pensar, te fez questionar, nem que seja por um único segundo, então todo o nosso trabalho já valeu a pena. Mas saiba que isso é só o começo. Tem muito mais vindo por aí. Mais mistérios para desvendar, mais descobertas incríveis, mais perguntas que muitas vezes ninguém quer fazer. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, um conteúdo sério, visualmente rico e provocador, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Não custa absolutamente nada para você.
e ajuda a gente a continuar essa busca incansável pelo que foi deixado para trás. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum episódio. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que também não se conforma com as respostas fáceis. E prepare-se porque o nosso próximo mergulho no passado pode ser ainda mais fundo e mais revelador. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui a história não tem um ponto final. E a curiosidade? Bem, a curiosidade é o que move tudo. Até a próxima!